Eu moro em Brasília desde 1971 e sempre tenho sido pedestre. Eu nunca dirigi. Eu vim para Brasília, eu tinha 5, 6 anos de idade. Eu sempre gostei, sempre andei a pé. Cidade planejada, né? Não foi feita para pedestres, eu percebo assim. Até quando você está dirigindo, você percebe que os trajetos são feitos para você e pedestre tenta se adaptar ao meio dos carros. Tem uma relação com a cidade bastante apaixonada e complicada. Como eu enxergava, Brasília para mim, na minha mente está de um jeito, agora tem que trabalhar o outro lado de Brasília. Então, como nós mulheres, né, enfrentamos muita dificuldade, então eu vejo assim um pouco negra. As dificuldades de Brasília, não acessível para nós. A minha relação com Brasília começou há exatamente 5 anos, quando eu vim fazer um tratamento no Sara. Sou baiana e vi a dificuldade que a mulher com deficiência tem na questão da mobilidade. A minha relação com Brasília desde criança sempre foi um pouco diferente, porque eu sempre morei um pouco isolada. Então, eu sempre morei em casa e faz muitos anos que eu moro na área rural de Brasília. Para mim, Brasília é um lugar hostil para a mulher. É um lugar que se sente prazer em deixar a mulher numa situação de insegurança. E nos momentos em que eu ousava andar sem carro na cidade, sempre foram situações que me marcaram muito, porque eu senti na pele o que é ser mulher numa cidade como Brasília. Quando eu me mudei para Brasília, eu não me ligava muito nessas questões da cidade e de como isso reflete no nosso dia a dia e como ser pedestre numa cidade, principalmente numa cidade grande como Brasília, como isso te impõe limitações no seu dia a dia e até mesmo no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Infelizmente, se a gente for falar da lógica de acessibilidade, a gente não vai ter uma cidade aí projetada e trabalhada para isso. Infelizmente, as nossas calçadas, muitas vezes, elas estão aí ocupadas ou por carros ou por portões que avançaram dentro dessa lógica, né, de que as pessoas acham que a calçada não é um território que precisa existir. A diferença é porque aqui tem acessibilidade, mas é uma acessibilidade mal feita. É uma acessibilidade, uma rampa de um lado, mas não tem a rampa feita do outro. Uma rampa muito inclinada. A gente encontra muitos obstáculos no dia a dia. Não temos um piso tátil adequado, então as dificuldades são imensas mesmo. Eu já saí de casa a pé algumas vezes, mas sempre foram poucos momentos em que eu fiz isso e eu sempre me senti muito em risco, porque aqui chegando em casa não tem linha de ônibus, então eu precisava percorrer um grande trajeto a pé, onde não tinha iluminação, não tinha calçada, não tinha uma alma viva e você se sente muito vulnerável nessas situações. As cidades e todos os espaços em que a gente vive, espaços públicos, espaços residenciais, como a maioria desses espaços, eles foram projetados por profissionais do sexo masculino e, consequentemente, são pessoas que não vivenciam essas situações específicas que nós, mulheres, vivenciamos todos os dias. São situações de medo, de insegurança e até mesmo de limitação. O zoneamento de Brasília foi pensado por homens e para homens. E a gente sente isso na pele com as passagens subterrâneas, com o superzoneamento, que impede que você tenha diversos usos ao longo do caminho. Então, você segrega demais as funções e você cria caminhos muito longos, que são pensados para quem tem carro. E o transporte público não faz essa compensação para quem precisa andar a pé. Parece que a cidade, ela quer deixar a gente numa situação de medo. A cidade, ela não foi feita para nós. Quando eu circulo a pé, eu sempre circulo com um pensamento estratégico, né? Um pensamento de como eu vou fazer para correr menos risco, onde eu posso passar, onde é melhor que eu não passe. E aquele medo, né? É uma sensação de medo mesmo quando eu estou passando na rua e encontro homem. Uma mulher, ao passar por 5 homens, provavelmente, se ela estiver sozinha e num lugar escuro, num lugar pouco movimentado, isso vai afetá-la. Agora, um homem ter que passar por um lugar desse e ter que
cruzar com 5 mulheres, isso para ele jamais vai ser problema. Nesse período aí que eu andei caminhando, eu sofri alguma violência de alguém me atacou, alguém me assediou? Não me assediou, não me atacou, certo? Mas constantemente era essa a sensação que eu tinha, era isso que eu esperava que acontecesse. Quando você passa, caminhão, buzina, sendo atraente ou não, por ser mulher, eles acham que tem o direito de te provocar na rua. Então, você está ali, então você está disposta a isso. Eu já fui assaltada, 6h30 da manhã, quando eu estava indo para o hospital. Eu estava na 612 Sul, na parada, aí chegou um rapaz, aí falou comigo, que tão bonita, que pena que é cega, tão bonita, tão gostosa, que pena que é cega. Já fui assediada em vários sentidos, desde a violência que ameaça o meu corpo no sentido do estupro ou de alguma lesão mais direta, né, que é a porrada para a mulher que quer ser homem, né? E também já tive experiência de ser assaltada, né, à mão armada, de ser assaltada no braço, enfim, de alguém que não tinha uma arma que fica à vontade de abordar por eu ser mulher, né? Nessa questão do assédio, é uma vivência diária, né? E eu acho que cabe até a gente pensar de atos que são naturalizados para a gente, enquanto mulher, enquanto pedestre, e que a gente, quando começa a tomar mais consciência desse nosso espaço na cidade, a gente vê como a gente é assediada todos os dias. Quando você está esperando por um ônibus, por exemplo, na L2 e já anoiteceu... Se eu não faço ideia se ele vem ou se ele acabou de passar, eu fico esperando. E nesse ficar esperando, eu posso ficar 1 hora esperando e acontece o que aconteceu de uma pessoa ficar 40 minutos esperando um ônibus e, em vez do ônibus, chegou o estuprador. Semana passada teve caso de estupro e roubo e as meninas ficam muito vulneráveis, principalmente quem está saindo das escolas à noite. A minha sensação em relação ao assédio é igual a violência, me deixa muito indignada. Mulher precisa de respeito, independente do que ela seja. Ela precisa ser respeitada. Na rua, eu preciso andar na rua, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso pegar um ônibus, eu preciso subir uma rampa e não gosto de ser assediada. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, a diferença entre homens e mulheres, elas são gritantes, né? E aí tem um pilar maldito chamado machismo que a gente enfrenta todos os dias, assim, onde as pessoas, e aí não necessariamente eu quero dizer que todos os homens são assim, ou que todas as mulheres também não são ou deixem de ser, porque o machismo, ele afeta todos nós, assim, independente de se eu sou homem ou se eu sou mulher. Como tudo é pensado em função do carro, em função do homem que dirige, em função do homem que não tem medo de passar sozinho na rua, você simplifica o planejamento. O planejamento é simplificado, você está pensando ele aqui, sendo que você poderia estar pensando ele em outro nível. Uma cidade muito bonita e muito bem planejada, mas que no final das contas ela serve só a um tipo de pessoa. E nesse caso ela não está servindo a nós mulheres. O planejamento urbano influencia muito na vida das mulheres e o fato de não ter planejadores pensando como é a vivência da mulher pedestre, a mulher que está carregando compra, que está empurrando carrinho, que está com 2 crianças, uma em cada mão, e não tem uma calçada para ela passar, ou uma faixa de pedestre para ela atravessar a avenida. Tipo, o planejamento urbano está sempre pensando mais na escala macro do sistema viário, onde vai engarrafar, como é que a gente vai passar corredor de ônibus por aqui, do que na vivência dos pequenos deslocamentos. A primeira coisa que eu defendo é que caminhar na cidade é um direito tanto quanto ter água, luz, entendeu? Ter calçada, ter lugar para se deslocar a pé é um direito de todo mundo. Meu nome é Dandara, mas podia ser Águina, podia ser Maria, podia ser Vera, podia ser Maristela, podia ser Luana, podia ser Gabriela, podia ser tantos nomes. Mas nós todas nós mulheres que moramos em Brasília ou transitamos em Brasília, temos o mesmo desejo de liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de usar a cidade, de ter direito à cidade, de poder andar na cidade, de que essa cidade seja feita para nós. O seu percurso ele está sempre marcado por assédio, ele está sempre marcado por medo. Esse medo está em todas nós, cis e trans,
com deficiência ou sem deficiência. É um medo que permeia todas nós, independente da orientação sexual, da nossa identidade, da etnia que pertencemos, branca, preta, indígena, cigana. Todos nós temos medo dessa cidade, porque a gente não sabe quem vai estar naquele próximo escuro, quem vai estar de trás daquela árvore, o que aquele escuro está escondendo. Nós temos só um único desejo: liberdade.